Olá, pessoal. Eu sou o professor Rodrigo Rosa e estamos aqui hoje para descomplicar o treinamento de corrida. Mas antes, quero me apresentar. Para quem ainda não me conhece, eu sou o responsável pelos cursos da CurtFit de Corrida e Triatlon. Sou professor de Educação Física, mestre e doutor em Ciências do Movimento Humano pela URGS. Também sou treinador de Corrida, Natação e Triatlon. Hoje eu estou aqui com a Marcela, já nos conhecemos de longo prazo, mais de 10 anos, com certeza. Melhor não falar muito. É um prazer conversar com a Marcela. Eu admiro muito seu trabalho, tua trajetória, desde lá da ESF, da Educação Física, que a gente começou se conhecendo ali, mas eu sei que hoje tu tem um caminho também pela psicologia, e é por isso que a gente vai conversar, né? Uhum. Sabemos da tua formação de Educação Física, mas eu vou pegar esse teu lado psicóloga. Hoje, tá? Então, a Marcela também é professora aqui na CurtFit e vai falar um pouco sobre a formação dela. Fica à vontade, Marcela, bem-vinda. Obrigada, Rodrigo. Então, para quem não me conhece, eu sou a Marcela Sanseverino, eu sou psicóloga e educadora física e também criadora da marca Exercício com Sentido. Eu fiz o meu mestrado em Ciências Pneumológicas e o doutorado também em Psicologia pela PUC. E na CurtFit eu dou o curso de motivação para o exercício físico, onde eu trago algumas técnicas e ferramentas para o pessoal conseguir se relacionar bem com seus alunos e ter algumas estratégias que podem ajudar as pessoas a aderir, né, os professores a reterem seus alunos por mais tempo, talvez, né, e tornar cada vez mais pessoas ativas. Acho que um pouco essa é a ideia e muito do que a gente vai falar aqui eu acho que acaba passando também pelo curso. Então, a ideia hoje é a gente conversar abertamente sobre o perfil de alunos e atletas na corrida para entender o funcionamento e a melhor forma de conduzir o treinamento para cada um, né? E também entender alguns comportamentos e momentos específicos de treino. Tá perto da competição, tá num momento mais cansado, o que a gente pode alterar no treino, como organizar uma rotina de treino, né? Não só fisiologicamente, biomecânica, que é as coisas que eu entendo mais, mas psicologicamente, de ter mais motivação mesmo, né? De mesmo cansado ir lá e realizar o treino. Então, eu trabalho já com treinamento desde 2007 como estagiário, e mesmo antes de trabalhar eu já era atleta. Então, o treinamento eu já conheço muito. E ao longo dos anos eu aprendi a lidar com os alunos, mas na prática, né? E hoje a gente já vai adiantar um pouco do que tu estudou, assim, para a gente chegar no aluno já mais com certeza, assim, do que fazer. Porque é muito Tatiana, assim, eu já conheço esse perfil, já sei como agir com ele. E falando em perfil, já vamos para a primeira pergunta, assim. Existe algum perfil específico de alunos de corrida, de triatlon, para pensar na rotina deles de treino, de como iniciar um aluno que está procurando mais saúde? Bom, existe um perfil de alunos e como atender eles de melhor forma, pensando nisso? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que com certeza existe perfil de pessoas. No meu trabalho, às vezes eu pego pessoas também sedentárias que ainda não estão fazendo nenhuma modalidade de exercício físico e querem começar. E eu tento justamente ir encontrando esse perfil para que a gente consiga encontrar uma modalidade de exercício que combine também com as necessidades, com o momento de vida, com características pessoais e com o que a pessoa quer do exercício físico. E o que eu vejo para corrida, claro, que eu vou generalizar, não é que todo mundo que corra seja assim ou assado, mas o que eu percebo são pessoas que são um pouco mais introspectivas, talvez, não que não possam ser extrovertidas, mas elas gostam de ter um momento para si, né? Eu acho que a corrida traz muito isso também, tanto a corrida quanto a bicicleta. Eu vou falar sempre mais corrida. Natação também, natação né? também. Mais sozinho ainda ali na água. Exatamente. Por mais que eu possa ter um grupo de corrida, no momento que eu estou correndo, é muito eu comigo mesma. E eu acho que outra coisa que esses esportes trazem bastante é
pessoas que gostam de ter um certo contato com a natureza, né? Por mais que a gente mora em Porto Alegre, aqui, por exemplo, né? Numa cidade grande, enfim, mas às vezes são esportes que eu consigo me conectar com alguns elementos, né? De sentir o vento batendo no rosto ou a água, né? São elementos da natureza, então eu vejo que são pessoas que gostam disso e principalmente pensando na corrida e na bicicleta, pessoas que gostam de estar em movimento, né? Não no, óbvio, né? Todo o exercício de local, mas sim. É exatamente de deslocamento, né? O movimento nesse Sim. sentido. Então eu vejo que se a gente consegue encaixar, né, o perfil, por exemplo, de pessoas que são assim, a gente consegue encaminhar para a corrida. Acho que outra coisa bem interessante dos corredores e triatletas é um perfil de também ser um pouco mais, talvez, perfeccionistas, são pessoas mais... a gente fala num perfil num traço de personalidade que se chama conscienciosidade, mas pessoas mais disciplinadas, né? Porque por mais que eu tenha o treinador ali, eu preciso ter essa disciplina de querer melhorar, porque eu tô fazendo um movimento que é cíclico, é chato, na verdade, né? Sim. Botar um pé na frente do outro, agora esquerdo, agora direito. 1 hora, 2 né? horas, Então, 3. Precisa de disciplina para eu não ficar entediada, digamos assim, né? Sim. Durante o treino. Então, eu vejo que as pessoas que vão, né, para corrida e para natação, bicicleta, tem bastante, assim, desse perfil também. Sim. Agora, tu falando, eu me lembrei, assim, eu fui nadador durante 8 anos e chegou um momento que eu não aguentava mais ver azulejo. Eu ficava na água 2, 3 horas e já estava chegando num limite de desempenho, sabe? E em vez de fazer outra coisa, eu fui pro triatlon. Porque o triatlon ia poder sair pra rua, ir para outros lugares, e na piscina eu estava sempre ali. Então eu continuei na piscina, diminui um pouquinho ali na natação e fui fazer outras coisas, assim. E me fez muito bem na época, assim, me fez continuar sendo atleta, assim. E até conseguir chegar num desempenho melhor do que eu cheguei na natação. Então, legal. Isso eu me lembrei agora. Apesar de ser solitário também, né? Tu falou sobre isso. As pessoas procuram um grupo, né? Procuram um grupo de corrida. Hoje os grupos de corrida estão cada vez maiores. Então, é um esporte solitário, ao mesmo tempo que tem um grupo ali, né? Para incentivar. Exatamente. E aí eu acho que essa dualidade é interessante. Bom, não vou me adiantar aqui, mas acho que o grupo também é importante porque traz o aspecto da socialização, né? Porque às vezes... Óbvio que dentro desse perfil que eu falei, a gente pode ir aproximando, digamos, e a gente vai ver pequenos perfis dentro desses perfis, né? E aí vão ter pessoas que daqui a pouco fazem mestrado, doutorado, então é sempre eu e a minha tela. Daí lá na natação, eu e os azulejos, né? Então, eu acho que também ter o grupo de corrida satisfaz uma outra necessidade que a gente tem, que é de se relacionar. Na verdade, né? Que é eu ter contato com outras pessoas, eu ter um grupo socializando. Daqui a pouco, eu não tô muito afim de ir no treino hoje, tô cansada, o trabalho foi puxado. Mas a fulana falou que vai hoje, né? E aí eu quero trocar essa ideia com a fulana, de repente eu convido ela para depois a gente sair jantar, né? Então, traz todos esses aspectos que a gente tem que são muito importantes, na verdade, para quem está iniciando também, mas depois, para eu manter, né, a minha prática também são bem legais da gente pensar, de tornar o momento do exercício físico com todos os elementos que compõem ele, né? Sim. Desde 2007, quando eu comecei a trabalhar com corrida, já em grupo de corrida, eu via um perfil de pessoas que às vezes nem gostavam tanto de correr. Isso é impressionante, porque a pessoa vai ter que correr, tá num grupo de corrida, mas estavam lá muito mais até pelo grupo ser legal, pelas pessoas estarem ali e iam avançando. Então, eu acho que tem isso. Por outro lado, tem pessoas também que são mais introspectivas.
Tem um aluno aqui que passou há anos atrás, né, no grupo, e ele não tinha um relacionamento de conversar tanto, mas ele ia em todos os treinos e fazia tudo. Então eu comecei a notar que ele gostava, porque ele estava fazendo, Sim. mas ele não interagia. Então a gente também tem que entender, assim, e lidar com esse aluno, porque nem todo aluno vai ser igual. Os alunos, nenhum vai ser igual ao outro, né? Exatamente. Então, saber lidar, né, com eles, assim, o professor tem que ter uma maneira educada, né? Mas que também traga ele para perto ali, que ele goste, né? Então, é isso. Muito legal, assim, porque a gente tem experiência, mas só na experiência não dá. A gente precisa de um psicólogo, uma psicóloga para ter esse auxílio, né? Marcela, eu vou fugir um pouco, a gente tem meio que um roteirinho aqui, Claro, vamos mas seguindo nesse aí. momento eu estava pensando no seguinte, a gente, como treinador, recebe muitos alunos que estão passando por algum tratamento psicológico, psiquiátrico, e vão buscar ali algo que vai auxiliar, tá? A minha pergunta é, tem pessoas que procuram só a corrida e não fazem o teu tratamento. E tem pessoas que não, que dentro do tratamento procuram a corrida, procuram o triatlo. Qual é a melhor forma, assim, de usar a corrida no tratamento dessas doenças, disso tudo que está acontecendo de problemas psicológicos? E isso é um problema super complexo e atual, eu diria, porque as pessoas começam, puxa, eu tô deprimida, eu tô muito ansiosa, vou pra academia, vou pra corrida, ao invés de ir pra terapia. Eu entendo que o exercício físico, ele é sempre um plus, digamos assim, né? Um adicional. Não existe eu fazer tratamento para depressão, para ansiedade ou para que seja, só com um exercício físico. Eu preciso ter, no mínimo, um acompanhamento psicológico e muitas vezes associar também o psicológico com o psiquiátrico. Mas o exercício físico, de forma geral, daí, ele com certeza vai auxiliar as pessoas a aumentar aquela sensação de bem-estar, né? Quando a gente estava falando agora da socialização, uma das questões da depressão é justamente esse isolamento social, né? Então, conviver com outras pessoas pode auxiliar realmente. A questão é que quando a gravidade desses sintomas, né, quando a depressão tá ali e faz parte daqui a pouco do funcionamento, a depressão ou a ansiedade, né, fazem parte do funcionamento da pessoa, ela vai levar com ela, né, não tem como, e daqui a pouco ela vai pensar, por exemplo, uma pessoa mais pro lado da depressão, ela vai ficar pensando, puxa, esse grupo é tão legal, mas eles não gostam de mim, né? Ou vai acabar se sentindo excluída, porque ela lê o ambiente de forma de que ela é sozinha, né? Então, eu acho isso super complicado. E uma coisa que eu acho importante, em termos do profissional de educação física e do exercício físico de forma geral, é talvez estudar realmente um pouco mais, abrir o DSM, né? E o DSM, para quem não sabe, ele é o Manual Diagnóstico e Estatístico das Doenças e dos Transtornos Mentais. Então, talvez entrar um pouco ali, chegou, né, um paciente que eu tô vendo paciente, desculpa, Um aluno? O aluno ou a que aluna, às vezes né? acaba sendo um paciente, assim, no lugar errado, né, mano? E eu acho que a dificuldade que os profissionais me perguntam, né, como eu tenho essa interação com a educação física, é como eu digo para essa pessoa que ela tem que se tratar. E é uma coisa que não é fácil, porque hoje a gente ainda tem esse estigma, né, de que o psicólogo ou a psicóloga ou o psiquiatra vai tratar uma doença e que a pessoa, então, é doente e por isso que ela precisa de um tratamento, né? E realmente isso é super complicado. Por isso que, no meu trabalho, eu bato muito na tecla de que a gente precisa ter os psicólogos e psicólogas dentro das academias. Porque eles não vão estar tratando, mas eles vão estar auxiliando.
E assim como a gente estava falando de um perfil de aluno que é mais introspectivo, né, que é mais assim, mais assado, a depressão, a ansiedade, assim por diante, vão ter os seus perfis, né, vão ter os seus conjuntos de comportamentos que estão ligados a isso. Então, e a gente precisa conhecer. Não é para rotular, né, mas é que no momento que a gente vai estudar e que a gente vai trocar, a gente precisa, bom, esse é um conjunto de características que tem as pessoas que correm. Né, que tem as pessoas que andam de bicicleta, que tem as pessoas que têm depressão, né? Então, a ideia não é gerar rótulos, assim. Eu acho que eu não te respondi bem, porque... Não, mas é perfeito porque é um gancho para a próxima pergunta, assim, que eu fiquei pensando. Eu tenho alunos, tenho 2 perfis, assim, principais, que eu preciso mudar um pouquinho o meu jeito de treinar eles. Um aluno que faz tudo muito bem, sozinho, eu coloco o treino, ele já fez, e outro aluno que eu tenho que estar sempre puxando ele. Vamos lá, hoje vai estar legal, o grupo vai estar lá, um aluno eu tenho que segurar, por ele não treinar exageradamente, e outro aluno eu tenho que incentivar. Daí tem o perfil também esses 2 principais, assim, como lidar com isso? Tem alguma forma, assim, de... De novo, né? Eu acho que não tem receita de bolo pra gente lidar com pessoas, né? Mas o que eu fico pensando é que o funcionamento da pessoa, ela vai estar te mostrando desde o primeiro dia. Então, eu acho que a minha primeira dica seria, já desde o início, tu ficar atento. Claro, eu entendi que já estão alunos que estão, né? Mas para quem daqui a pouco tá começando como treinador, né, ou tá ainda recebendo alunos novos, estar atento desde a primeira anamnese que tu faz, desde a primeira avaliação, né, de como é o comportamento dessa pessoa, como é que ela chega, ela já chega, Rodrigo, vamos lá, é tua minha, quero fazer essa prova, já tenho um planejamento para maratona, para meia, já chega ali, já tem as provas planejadas antes de falar com o treinador. E aí de ter um manejo de expectativas, tipo, tá, tudo bem, a gente, ótimo, que legal que tu tá entusiasmado, mas assim, vamos com calma, vamos concentrar, então, qual que é a próxima, né? Vamos por partes, digamos assim, né? Que uma coisa que eu observei na minha pesquisa de doutorado é que, pelo menos da amostra, assim, que eu peguei, eram mais de 500 pessoas, a maioria aqui do Rio Grande do Sul, as pessoas não sabem criar metas. Essa habilidade é muito ruim. E eu acho porque fica muito nisso. Ou, tipo assim, eu só quero correr, tô de boas, eu não preciso de metas. Ou vai para um outro extremo de, não, eu, tipo assim, não corre, né, faz só, sei lá, um treinamento funcional e tal, mas eu decidi que eu quero correr a maratona. Então, quando é que eu vou correr 42 quilômetros? De um dia pro outro. Do dia pro outro. Então, as pessoas não conseguem... Bom, o meu objetivo é a maratona. Realisticamente, quando é que eu vou conseguir correr a maratona? Vai ser só no final do ano, vai ser só não sei quando, trará. Tá, o que eu preciso fazer para chegar lá? Né? Qual que é o primeiro passo, qual que é o segundo passo? Eu gosto muito de usar a metáfora da escadinha, que a maratona vai estar no topo da escada. Sim. Mas tem, sei lá, quantos degraus aí para até eu conseguir chegar lá. E outra coisa, desculpa interromper, não é obrigatório correr uma maratona. Não é, exatamente. As pessoas começam a ver, entra num grupo lá, tal pessoa vai correr e acha que tem que correr também. Não precisa, assim, se tu quer, se tu tem condições, ok, vamos fazer um planejamento. Mas não precisa, para ser corredor, basta correr, não precisa fazer uma maratona, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado também nessa expectativa de alguns alunos, tá? Exatamente. E aí, tem um modelo muito bom, né, de adesão ao exercício físico, que fala justamente dessa balança entre ser otimista e ser realista. É claro que eu preciso ser otimista, né, para pensar que não, eu vou conseguir correr, eu vou conseguir dar o meu melhor nos treinos e assim por diante, mas eu também preciso ser realista. Se eu não for realista, se eu só for otimista, eu vou me frustrar. Porque se eu chegar hoje e achar que amanhã eu vou estar correndo uma maratona, amanhã é modo de dizer, né? Mas até o final desse ano, eu não vou correr, entendeu? E aí eu vou ficar muito frustrada e muito chateada que eu não consegui alcançar a meta que eu me estipulei. Então, eu acho que justamente desde a primeira avaliação, né, desde o primeiro contato que a gente tem com os alunos e alunas, a gente precisa fazer essa balança de ser otimista e ser realista. Porque também pode ser que seja a pessoa...
eu, por exemplo, tá, entrevistei uma pessoa lá na PUC durante meu doutorado, que eu perguntei pra ela se não queria fazer parte, então, de um programa que ia ajudar na motivação, e ele disse assim pra mim, sabe o que é? Eu sei que daqui a uns 2, 3 meses eu vou parar e eu não vou aguentar. Eu vou ser um péssimo participante da tua pesquisa, porque eu tô começando aqui, mas eu sei que eu não vou dar conta. Porque eu já comecei várias vezes e já parei, eu sei que daqui a pouquinho eu vou parar. Então, quer dizer, o otimismo dessa pessoa tava muito baixo. Provavelmente ele tava sendo realista, porque ele já teve outras experiências. Né? Mas precisa também do otimismo, né? Então, eu acho que um papel muito importante do profissional do exercício físico é esse manejo de expectativas. Que bom que tu tá entusiasmado, mas olha só, a gente precisa focar no primeiro degrau. Sim. E o primeiro degrau quem vai dizer é tu, né, sim, Rodrigo? Sim. Que tem todo o conhecimento de prescrição de treino, não vai ser eu, né? Mas a psicologia pode entrar aí ajudando nesse manejo, claro, conversando com um profissional, né? Porque às vezes também vai chegar pra mim e dizer, não, mas o Rodrigo falou, Marcela, que eu vou correr a maratona. Não, tudo bem que ele falou. Então, a gente vai precisar, né? Se a gente fosse trabalhar em equipe, vamos precisar estar alinhados também nesse sentido para criar esse manejo. E aí, eu acho que a longo prazo, assim, durante os treinamentos, também de tu ir criando... porque às vezes a gente pensa assim, tratar as outras pessoas como eu queria ser tratado. Só que, na verdade, a gente precisa atender as necessidades da outra pessoa. E as tuas necessidades podem ser diferentes da minha. E aí é que tá complicado. Tá, mas como é que eu vou saber qual é a necessidade? Bom, quando a gente tá tratando de adultos, né, é ideal que o adulto possa te dizer, bah, Rodrigo, olha só, fica no meu ouvido, eu não tô gostando disso, vamos tentar de outra forma. Sim. E tu, como profissional, entender que aquela crítica não é a ti, ou, né, ao teu valor enquanto profissional, tá bem, ele tá me colocando qual a necessidade que ele tem neste momento, né, então... Mas de tu também criar um ambiente que a pessoa possa tranquilamente te dizer isso. Sim. Óbvio que a gente tá num mundo que as pessoas às vezes não sabem comunicar a necessidade delas, né? Sim. E aí que entra essa dificuldade de a gente poder estar atento a esses olhares. E talvez até de te perguntar, escuta, eu tô aqui, passei o treino hoje falando, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso é produtivo pra ti? O que passa na tua cabeça quando eu fico falando isso? Para entender o que a pessoa tá escutando quando tu diz, vamos lá, vamos lá, sim, vamos lá. Eu acho que daí também vem outro lado, que a gente começou falando muito no perfil dos atletas, dos alunos, mas tem o perfil do professor também, né? Do professor. Daqui a pouco, aquele professor não vai encaixar no perfil do aluno. Não vai, mesmo sendo muito bom tecnicamente, sabendo como prescrever um bom treino, não vai encaixar o perfil. Às vezes não. E eu já entendi isso, assim, eu não vou conseguir manter todos os alunos que eu tenho, assim, uma hora ele vai, sei lá, precisa mudar também. Uhum. É como um atleta profissional, isso acontece, agora aconteceu... um exemplo assim de uma atleta da natação brasileira que mudou de treinador mesmo tendo muito bom, daqui a pouco ela precisava disso, é um novo estímulo, uma nova maneira de ser, né, de fazer. É muito legal. Tu ficou falando nisso, eu pensei em 2 perfis de 2 alunos que já apareceram esses 2 perfis específicos, mas já apareceram iguais, assim. O primeiro chegou para mim e disse, eu quero participar de uma Olimpíada. Okay. Tá bom, ele tinha, acho que 17, 18 anos, mas a gente sabe que a realidade para participar de uma Olimpíada é alta. E a outra pessoa chegou com um perfil, eu nunca corri, eu acho que eu não vou conseguir. No primeiro dia de aula, eu acho que eu não vou conseguir. Passou 1 mês e meio, a pessoa estava correndo meia hora, 40 minutos. Conseguiu. Então, tu tem que alimentar as expectativas de acordo com cada aluno ali, né? Saber lidar, bem como tu comentou ali. Posso só fazer um comentário aí? Uma coisa que eu acho super importante, Rodrigo, quando a pessoa vem também eu quero correr. O que é correr pra ti? Porque, às vezes, eu já fiz, né, o treinamento, né? Então, assim, tu vai correr 5 minutos, caminhar não sei quanto, e tu vai, tá. Isso é correr pra ti? Porque, na verdade, quando tu correu 1 minuto, tu já tá correndo,
né? E às vezes a pessoa, não, acho que correr, pelo menos passar 1 hora correndo. E aí, de novo, que a gente falou das expectativas. Não, correr 1 minuto já é corrida. Sim. Eu até essa semana fui surpreendida, assim, por uma aluna que eu dou treino à distância, assim, eu nunca cheguei a ver ela, mas já faz 1 mês e meio, 2, que eu tô dando treino para ela. E ela falava assim, no início tá sendo difícil, assim, eu nem sei quando que eu vou conseguir correr tudo sem caminhar. Eu, vamos com calma, expliquei que é passo a passo, tudo que a gente conversou. Daí semana passada ela me mandou um áudio dizendo, tu nem sabe, eu corri 45 minutos direto. O que aconteceu comigo? Tu consegue me explicar? E daí eu em 30 segundos, 20 segundos de mensagem falei, isso é o processo do treinamento. Tu vem treinando faz 1 mês e meio e tu vai melhorar. Ela respondeu de volta, eu nunca tinha pensado nisso. Ninguém nunca tinha me dito isso. E claro, para mim é muito fácil porque eu já treinei muita gente e conheço isso. Mas eu também não me dei conta que ela podia não saber disso. E no momento que ela falou, ninguém me falou isso, ninguém me comentou. Por um lado foi muito bom, né? Que ela ficou feliz de conseguir fazer. Mas também eu podia ter explicado melhor, podia ter falado para ela como é que ia ser esse ciclo, assim, né? Ela parece que ligou uma chavinha em mim e eu consegui. Não é uma chavinha, é um processo de treino que... Ótimo, mas que bom que tu pôde mostrar para ela isso, né? Porque eu acho que isso é importante de todas as pequenas vitórias que a pessoa vai conseguindo ao longo do processo, né? Porque o exercício físico, a gente estava falando outro dia, com a professora Cláudia eu estava conversando. O processo do exercício físico, ele é um processo. Não adianta eu começar amanhã e achar que a minha imunidade, por exemplo, hoje já vai estar melhor. Não, eu preciso estar fazendo há muito tempo para conseguir alguns resultados, né? Em termos de saúde, mas também em termos de desempenho nesses que é o que tu tá trazendo, né? Sim. Uma coisa que surgiu nova depois da pandemia foi isso de atendimento online. E eu tenho me surpreendido positivamente, assim. Tem pessoas que fazem todo treino na frequência cardíaca, na intensidade que eu mando. E, claro, é o que eu gostaria, assim, mas eu fico surpreso com isso, porque às vezes nem no presencial isso acontece. Então, tu sabe, a pessoa tem um perfil para isso? Como é que é? Eu diria que sim. Lá no início que a gente estava falando dos perfis, eu comentei do traço de personalidade de conscienciosidade e tem o traço também do neuroticismo, que talvez entre um pouco em jogo aí, que são justamente traços de pessoas disciplinadas, né, e talvez até um pouco rígidas em alguma medida, assim, que no sentido de, bom, se o Rodrigo falou para eu fazer 10 minutos, eu vou fazer 10 minutos. Eu vou seguir as regras como elas são, né? Como elas são me dadas, né? E isso é muito positivo. E daqui a pouco são pessoas também daquele perfil que a gente estava falando de ser mais introspectivas, de não precisarem do grupo. Daqui a pouco são pessoas que estão sempre em grupo e que o momento da corrida é valioso nesse sentido também, né? Agora tu falou isso também, eu lembrei de outra coisa, assim, sobre a flexibilidade, né? Tem pessoas e pessoas para lidar com isso. E eu sempre digo uma frase para os meus alunos, assim, na hora que eu tô com eles, durante o treino, quem pode mudar teu treino é o treinador. Ótimo. Quem altera teu treino é teu treinador. E se eu disser para te fazer menos hoje é porque eu acho que tu deve fazer menos. Ou se eu ver que tu tem que fazer mais, tu vai fazer mais, assim. Só que tem alunos que têm uma dificuldade com isso, né? De mudança. Porque se eu botei no papel lá que é tanto, ele quer fazer aquilo. Então tem esse perfil difícil também de ter essa flexibilidade, né? São muitos perfis, né? São muitos perfis, mas eu acho essa frase muito boa. Quem pode mudar teu treino é o treinador, porque coloca um limite saudável, né? Claro, tu estudou, né? Tu tem muita experiência e tu sabe, né? Toda a prescrição de treino que tu fez, né? Então, eu acho que do aluno também poder valorizar isso, de que tu estudou, né? E tu tá ali para isso. Mas, ao mesmo tempo, trabalhar com a flexibilidade. Então, se o aluno disser, Rodrigo, o aluno tem que se sentir à vontade de te dizer, Rodrigo, hoje eu tô
muito cansada. Bah, o meu dia foi super puxado. A gente pode alterar, mas aí que tá. É compartilhar a decisão com o treinador, troca, né? É uma exatamente. troca. E porque também tem o aluno que tá muito cansado e não quer diminuir o treino. Eu tô vendo que ele não tá rendendo, que tá difícil, e amanhã ele tem outro treino para fazer. Tem. Então... Bah, eu acho que isso a gente precisa parar um pouquinho e conversar, né? Olhar para todo mundo. Gente, vamos pensar aqui um pouquinho, né? Porque eu acho que hoje até as pessoas às vezes me procuram para tratar a ansiedade, digamos assim, tá? Porque eu faço muita coisa, tarará, 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 tarará. Daí até tô com uma paciente assim, ela tá na faculdade, ela veio porque era muita coisa. Aí a gente conseguiu vencer o semestre sem crise de ansiedade, conseguiu lidar tal. E aí vou começar um novo semestre e ela... Pois é, eu até tenho que ver, porque eu me inscrevi em tanta coisa, eu acho que até me inscrevi em mais de uma coisa ao mesmo tempo. E aí... perfil de ansiedade. E a vontade de fazer tudo, né? Eu não tenho como fazer tudo. Sim. Isso é a primeira coisa, não tem como fazer tudo. Eu vou precisar priorizar o que é mais importante para mim nesse momento. E outra coisa que eu acho super importante é que a gente tem que também entender a cultura que a gente tá hoje, né? De uma pressão por produtividade, né? Então, eu preciso ser o melhor no trabalho, eu preciso ser o melhor na corrida, eu preciso ser o melhor pai, a melhor filha, o melhor. Não tem como, né? É humanamente impossível isso. Então, a gente precisa muito... ter isso em mente e falar, né, sobre o descanso. Sim. Sobre o dormir, sobre tirar uma sonequinha depois do almoço, se eu precisar. acho que o professor não tá num papel ali... Se tu não tá no alto desempenho, que tu quer só o desempenho, tu tem que ter um papel humano ali, de saber que ele faz outras atividades, que não vai ser só a corrida a prioridade dele. Então, uma coisa é quando tu tá treinando uma pessoa de alto rendimento, é diferente, assim, tu tem que cuidar do bem-estar, mas o objetivo principal é melhorar a corrida. Com um aluno amador, não, é a corrida, mas é a família, é o profissional, claro, então... a qualidade de vida como um Sim. todo, né? E eu acho que para o profissional de educação física é extremamente difícil, e já me perguntaram isso, como é que eu vou dizer para o meu aluno ir para casa e descansar, né? Se eu deveria estar dizendo para ele treinar, né? Parece contraditório, mas estudando prescrição de treino, a gente sabe que não é contraditório, na verdade, né? Exatamente. Assim como a gente precisa carregar o celular, a gente precisa dormir, né? Sim, exatamente. Tem tanta coisa acontecendo e as pessoas querem usar a corrida como aquele remédio que eu falei. A pessoa não vai se tratar e quer correr como tratamento, mas ela deveria estar fazendo outra coisa naquele momento. É difícil, né, de dizer, porque ele vem ali para te atender ele e tu vai mandar ele embora. Mas eu tenho algumas estratégias de fazer um treino diferente, de fazer daqui a pouco fazer mais leve, mais talvez. Tranquilo. Conversar um pouco com ele para diminuir o tempo que ele vai estar correndo. Porque a gente enxerga, tem que estar de olho aberto para enxergar isso, né? Senão a gente só prescreve o treino. Não precisa de um treinador, a gente só escreve. E a gente tem que ter muito cuidado, porque existe, né? Tanto no âmbito do trabalho burnout, como do treino overtraining, overreaching, overtraining, né? Sim. Então a gente precisa estar muito atentos também para não ir nesse embalo do aluno e acabar levando ele para esses extremos. No triatlon a gente vê mais, assim, na corrida um pouco menos para amador, mas no triatlon, como é exigente, assim, de duas modalidades por dia, todo dia treinando, de domingo a domingo, e hoje eu já descobri que tem que ter um dia de folga também, assim. Eu sempre treinei todos os dias quando era atleta, mas hoje eu vejo que um atleta amador, ele precisa do dia de descanso, ou um turno de descanso, sei lá, tem que ter o descanso para que ele consiga fazer todas as atividades bem. Agora, Marcela, mais pro final aqui, a gente vai para um lado mais pessoal, né? Por que mais pessoal? Porque eu já treinei a Marcela. A Marcela foi minha atleta durante um período relativamente curto, assim, mas eu treinei a Marcela
E foi para uma prova de 7 quilômetros? Era 7,5. 7 quilômetros e Era a meio. rústica da maratona de Porto Alegre. Isso. E como é que foi essa experiência? Como é que foi treinar a corrida, a prescrição? A produção Porque tem... daí tu não é mais professora, né? Ali naquele momento tu é aluna. Como é que foi isso pra ti? A produção tem um... Tô brincando. Um suspense. Não, Rodrigo, mas eu gostei muito. E eu realmente... Eu fazia parte do grupo, mas eu também trocava individualmente com o Rodrigo, né? Pra falar dos treinos e tal. E eu gostei muito da experiência. Eu gostei muito que eu sou uma pessoa, no caso, nerd, né? Eu acho que compartilhamos isso na Curfit, de gostar muito de estudar. E eu gostava muito de que o treino, eu entendia o treino. Não era só, o Rodrigo, vou fazer 5 minutos assim e 5 minutos assado porque o Rodrigo mandou. Não, é porque ele me explicou porque aquilo era importante e eu ia lá e fazia e tentava dar o meu melhor, né? Em cada treino. Então, eu gostei bastante disso, gostei bastante das trocas, me senti muito acolhida sempre, assim, Rodrigo, de poder te dizer, né, hoje foi mais difícil, hoje eu consegui, ou que nem a tua aluna, hoje eu consegui, achei que não ia conseguir, mas foi. Então, isso, eu acho que essa abertura é muito legal, acho que tu consegue proporcionar esse espaço pra gente ficar à vontade de te dizer... hoje não vai dar, né? Ou, hoje eu não consegui. E tu dizer, tudo bem que hoje tu não conseguiu. Vamos tentar amanhã, quando que fica melhor pra tu tentar, né? Recuperar esse lapso, né? E a experiência pra mim foi muito positiva. E também foi um momento que eu pude correr aquela prova com meu pai. E que o meu pai sempre treinou de forma autodidata. E aí eu tentava dar uns pitacos, assim, nos treinos dele, né? E aí foi o momento que eu pude levar um pouco também do que eu tava treinando contigo pra ele. E aprender com ele também. Porque por mais que ele nunca tivesse feito aula de corrida, o meu pai já correu uma maratona. Sim. Então foi um momento muito especial, assim, que ficou na minha memória. E foi graças a ti também. Então eu queria aproveitar para te agradecer. Não fala assim. Porque até agora no Dia dos Pais eu posto de novo a foto do meu pai do dia da maratona, sabe? Porque os treinamentos me ajudaram a viver esse momento com meu pai. Eu acho que isso que é incrível do exercício físico, né? Que não é só uma coisa de eu vou ali, eu treino e é pra minha saúde, é pra gente aproveitar momentos como esse. E foi muito especial. Te agradeço aqui ao vivo, Adri, para todo mundo ver. Muito obrigada. Pois essa eu não esperava. Assim, a gente sempre dá treino e prescreve treino pensando na corrida porque é o trabalho, sim, mas a gente sabe que afeta em vários sentidos da vida. Uhum. Então a gente não pode fechar os olhos para isso, assim. A gente tem que estar atento a técnica, né, de quem está fazendo, ao treinar, assim, de fisiologia, biomecânica, mas a gente está falando de uma pessoa, né, então não é só a fisiologia, é diferente de treinar um cavalo de corrida. O cavalo de corrida, tu dá ali o treino, e antigamente o treinamento era assim, né, eu como atleta vivia um pouco até esse lado ruim em alguns momentos, de treinar muito e treinar e alguns aspectos da vida até ficarem para depois. E eu não quero reproduzir isso também. Claro. Eu acho que isso, como treinador, a gente tem que enxergar o que foi de bom, né? O que foi de ruim e adaptar isso para atender o melhor possível, assim, né? Me deixou até meio sem palavras, assim. E como a gente está finalizando mesmo, a gente chegou mais no final... eu queria que tu deixasse um recado, assim, das coisas que a gente conversou agora, que mensagem principal tu daria para quem está começando, para um treinador que está atendendo pessoas novas? Qual o teu recado, assim, final aqui para o nosso podcast?
Vou deixar um recado final com gostinho de quero mais, então, porque é algo que a gente conversou muito dos perfis, a gente falou sobre autoexigência, autocobrança muito elevadas, né? Ou até de um perfil de, bom, não vou conseguir. E eu acho que o meu recado final, e contextualizando, né, nesse mundo que a gente vive de pressão por produtividade, por rendimento, cultivem a autocompaixão. A autocompaixão, ela é muito importante. Não é eu passar a mão na minha cabeça ou passar panos quentes e dizer que uma positividade tóxica. Pelo contrário, é eu poder ser, eu estava lendo hoje, o meu amigo, né? Um amigo interno que eu tenho, de que, bom, essa prova foi super difícil, foi ruim, eu tô triste. E tá bem, sente essa tristeza e entende por que isso aconteceu. Entende que eu também tô me criticando e me dizendo que eu preciso ser, né, melhor, mas que tá tudo bem, que os melhores atletas também passaram por isso, né? Que o Rodrigo, quando foi atleta, também passou por isso e hoje ele tá como treinador. Então, eu acho que o recado que eu queria deixar, assim, é exercitar a autocompaixão. E aí, exercitem no exercício físico e levem para as vidas de vocês. Porque eu acho que assim a vida vai ficar mais leve, sabe? De eu poder entender os meus limites e entender que um dia eu vou treinar mais, um dia eu vou treinar menos. Sim. E tudo isso faz parte do processo que vai levar para a vida que a gente quer viver, né? Vai levar para a prova que eu quero fazer, vai levar para ter um momento como eu contei aqui com o meu pai. Então, eu acho que esse é o recado. Sim. Então, acho que a conversa foi muito boa. Muito, vamos muito repetir. Legal. E eu também vou deixar meu último recado, assim, para quem é treinador, de aprender com os alunos, né? Então, os alunos aprendem com a gente é professor, né? É normal que o aluno aprenda, o aluno aprende, mas a gente como treinador, professor, a gente deve aprender para não repetir um erro, para tentar lidar sempre melhor com o aluno. Então, ótimo. Obrigado pela conversa, foi muito bom. Foi muito bom muito mesmo. Legal. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Até a próxima.